Boa tarde. Hoje em destaque a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viver do Minho, que este ano completa 82 anos de existência. Este 82º aniversário é também comemorado com condicionamentos devido à situação de emergência sanitária que ainda não acabou, sendo por isso alterados os dias de comemoração de 12 de fevereiro para este fim de semana de 12 e 13 de março, em Roivães, no dia 12, como já aconteceu, e hoje, na sede, hoje, primeiro dia em que estamos no ar com este programa, no Conselho, que é também sede da Associação. Recorde-se que em 2020 foram empossados os corpos sociais eleitos para o triênio 2020-22, também em ato condicionado, abrindo uma nova etapa, como disse na ocasião o Presidente da Direção, Carlos Branco. A história da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viver do Minho começa em 12 de fevereiro de 1940, por iniciativa de um grupo de vieirenses e o apoio do município, presidido então por José Duarte Carrilho. Não foi um percurso linear e nem sempre o esforço dos bombeiros voluntários tem o reconhecimento que merece, mas é uma verdade irrefutável que, como se diz, eles estão em todos os momentos em que o socorro é necessário, como vem acontecendo desde março de 2020, na linha da frente, nesta emergência que é a pandemia. Como outras corporações, têm evoluído a todos os níveis, estatuto, gestão, recrutamento, formação e equipamento, e como é sabido também, desde que foi legislada a criação de equipas de intervenção permanente, as EIPs, dispõe de operacionais disponíveis a tempo inteiro, mas mesmo que essas equipas em permanência sejam remuneradas, o sentido do voluntariado permanece nos bombeiros. A história fez-se e faz-se também com obstáculos que a vontade de manter de pé uma instituição com esta relevância para a comunidade sempre tem vencido. Desde a posse em 2020, que os corpos sociais atuais tem sido feito um trabalho de aproximação e procura de suporte também junto das empresas locais, além dos associados e do município, que é, como se sabe, o Centro da Proteção Civil no Conselho. Persiste ainda, como também é sabido, a indefinição relativamente às instalações do anterior quartel-sede, o que, juntamente com as dificuldades financeiras, dificultam também a gestão. Apenas alguns elementos para atualizar, neste 82º aniversário, a situação desta instituição modular na formação cívica e no sentido da solidariedade. Os bombeiros são, em Portugal, considerados o exemplo mais antigo e importante do voluntariado, e convém sempre lembrar. Para falar da situação atual da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viver do Minho, da sua importância no contexto da proteção civil do Conselho e fazer o balanço neste que é também o terceiro ano do mandato iniciado em 2020, convidamos e temos em estúdio Carlos Branco, Presidente da Direção, e também Ricardo Dias, Comandante do Corpo Ativo. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Começo por perguntar se a situação que previa em 2020 o põe otimista em 2022. A todos muito boa tarde, a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Agradecer o convite à Rádio Alto Ave, na pessoa de José Luís, que é um amigo de sempre e sempre, enfim, na atualidade, interessado nestes temas, enfim, dos bombeiros e das instituições da comunidade. Porque é a Rádio do Conselho. Também agradecer ao seu comandante Ricardo Dias, também a presença, e dizer que, efetivamente, nós vamos no segundo mandato já de gestão da Associação Humanitária dos Bombeiros de Viver do Minho. Iniciamos, digamos, a nossa atividade debaixo da pandemia. Nós tomamos posse em julho de 2020, 12 de julho, já um momento marcado pelo surto pandémico. Entretanto, com vários surtos, várias estirpes, e o que é certo é que só agora é que as coisas começam de facto a aliviar, mesmo sabendo que ainda não estamos completamente fora desse problema. E por isso foi alterada, exatamente, por isso mesmo foi alterada a data da comemoração. Seria em 12 de fevereiro, e que, por indicação das autoridades competentes, da Direção-Geral de Saúde,
fomos obrigados, vimos na iminência, de facto, de ter de adiar, digamos, as comemorações, as celebrações do 82º aniversário. E depois dizer que, de facto, as coisas não têm sido fáceis, encontramos naturalmente uma situação difícil, todos nós sabemos que as contas dos bombeiros já há muito tempo esta parte não são fáceis, não são propriamente favoráveis, e nós quando entramos sentimos aqui algumas dificuldades, mas enfim, também já sabíamos com aquilo que íamos contar, embora arregaçámos as mangas, como se costuma dizer, e pronto, naturalmente que... De qualquer modo, ao longo da história, não é a primeira situação complicada que os bombeiros vivem, quer ao nível dos equipamentos, quer também ao nível dos recursos. Sim, em termos financeiros. De várias ordem, que são conhecidas. Aliás, nós no momento e na altura de tomada de posse, na ocasião tivemos a oportunidade de vir aqui à rádio e também partilhar isto com a comunidade. E de resto, que era uma situação que já era conhecida por parte de todos. Sentimos dificuldade naturalmente em termos financeiros. As contas, os resultados dos últimos anos foram, digamos, um ciclo de resultados negativos nos últimos anos. Em termos do parque automóvel, sentimos, digamos, um conjunto de viaturas completamente obsoletas. Entretanto, o ano passado houve um leilão. Houve um leilão de algumas viaturas. O ano passado houve um leilão de algumas viaturas. Nós tivemos uma alienação no início, porque havia de facto, o Sr. Comandante fez uma informação técnica, fez uma avaliação muito pormenorizada, muito minuciosa, e que de facto nos levou a decidir pela alienação daquelas viaturas que estavam de facto já num estado lastimável e que de facto para as recuperarmos naturalmente estaria completamente fora do nosso alcance em termos financeiros e não constituiriam já, digamos, uma mais-valia para a associação, e decidimos na altura aliená-las numa praça e depois também, já mais tarde, procedemos à aquisição já de mais 2 viaturas, essas sim já mais ajustadas à nossa realidade e às nossas necessidades, e portanto tivemos que optar por essa situação. Mas, para além de que... A compra feita com apoios. Compra feita com apoios. Com desculpa? Com apoios. Recorremos a um leasing, portanto, na primeira viatura, que é uma viatura para o serviço, digamos, não urgente, não é? Portanto, para transporte não urgente, recorremos a um leasing e depois, mais tarde, também com algum sacrifício nosso, temos vindo a pagar uma outra viatura de primeira intervenção, também digamos, com esforço da própria associação. E depois também, naturalmente, a manutenção do parque automóvel, que assim exigia e que estava lastimável, e que tivemos naturalmente de proceder à manutenção de acordo com aquilo que era expectável e de acordo com a própria legislação, que está sempre, de facto, está sempre a mudar e exigir novos licenciamentos. Mas o Sr. Comandante está aí, depois posso explicar melhor isso do que eu, que de facto a exigência hoje é muito elevada, o que nos obriga de facto a ter estas viaturas sempre numa situação de manutenção sempre atualizada, não é? E depois, naturalmente, em relação também aos efetivos, também sentimos dificuldade, havia uma fraca adesão em termos, uma pequena participação em termos de voluntariado, que naturalmente sentimos isso desde logo, e o próprio comandante nos foi transmitindo também essa dificuldade, que éramos voluntários, não apareciam, pronto, e tivemos também que, digamos, estabelecer aqui algumas linhas estratégicas de intervenção no sentido
de depois avançarmos com escolas, com novas escolas de formação, e que foi a primeira e foi a segunda. E já para diferentes grupos etários? De diferentes grupos etários, todos eles naturalmente com uma preparação muito elevada, 85% diria que estão no ensino superior. Portanto, isto para nós é importante porque já são jovens de facto em termos culturais, com um background cultural muito interessante e com um desempenho também muito interessante, e que naturalmente qualifica a nossa corporação, porque tendo naturalmente formação académica, conseguem mais facilmente naturalmente apropriar-se de um conjunto de conhecimentos que de outra forma seria mais difícil. Portanto, e temos uma equipa bem preparada, bem motivada, e que aliás os resultados são à vista, e que estão de parabéns, têm feito um trabalho inexcedível, um trabalho exemplar, e hoje estamos de facto muito contentes, estamos muito orgulhosos com o grupo que antes de passar ao comandante Ricardo Dias, ainda uma questão. Estas dificuldades do voluntariado são uma marca do tempo atual e resultam exatamente dessa melhora, digamos, da maior literacia da juventude atual? Ou o voluntariado já não é o que era? Já não é o que era, pronto. Sabemos que hoje também a realidade dos bombeiros também já não é o que era. Portanto, nós sabemos que hoje as exigências são muito elevadas, não é? Hoje, em termos de desempenho realmente há um conjunto de equipas especializadas e que naturalmente que conta com recursos também especializados, e que obriga também naturalmente as próprias associações a caminharem e a progredirem no sentido de poderem garantir formação contínua e ajustada a esta realidade. Hoje, de facto, temos de ter equipas para a questão para o pré-hospitalar, portanto, para a emergência médica, temos para as equipas de intervenção no combate aos fogos, temos de ter equipas, enfim, para outros teatros de operações, e isto naturalmente que obriga também a própria associação a criar condições, porque muitas das vezes não as temos internamente. Ainda agora tivemos necessidade de avançar com a formação para TAS, e naturalmente que são seis agora que acabaram a formação, que tivemos de recorrer a uma entidade credenciada externa para podermos formar estes jovens. Porque a realidade hoje é diferente, as exigências são muito altas, ainda bem que assim é, porque é sinal que naturalmente os nossos técnicos, ao socorrerem as populações, fazem-no de uma forma especializada e de uma forma preparada, o que nos confere também algum bem-estar e alguma garantia nesse socorro, e penso que é assim que nós temos de trabalhar, numa estreita colaboração com o seu comandante e com todo o comando, e é nesta linha de cooperação e de parceria que temos de trabalhar, e os resultados estão aí à vista, e julgo que é com muita honra e com muita alegria que estamos a celebrar este 82º aniversário, com resultados de facto que, não obstante o surto pandémico e agora também, ainda para complicar mais, esta conjuntura extremamente adversa destes efeitos colaterais da guerra, que também acabam por ter também repercussões também na nossa realidade concreta, não é? Vemos os combustíveis também a subir, e em termos psicológicos também esta... Mas os combustíveis têm apoio, têm um preço especial para os bombeiros? Para os bombeiros é complicado porque... Mas têm um preço especial? Não tem um preço especial, nós pagamos os combustíveis ao mesmo preço. Deveria haver um preço especial, porque houve um preço especial para os transportes, para os táxis, e nessa altura o Governo julga também, mas é uma luta da Liga que está também a tentar defender os nossos interesses. Em relação aos bombeiros não houve essa atenção
enfim, de se estudar, de se desenhar aqui uma medida no sentido de auxiliar os bombeiros, no sentido os combustíveis serem mais acessíveis, que ainda por cima, já desde 2012, em termos de protocolo, na maior parte dos protocolos, não tem sofrido atualizações, praticamente recebemos os mesmos valores, e sentimos que há um desfazamento em relação aos custos, naturalmente, com combustíveis, até mesmo com pessoal, já por 3 vezes, há 3 ou 4 anos para cá, que houve atualizações do salário mínimo nacional, que eu acho muito bem, e acho que os nossos bombeiros merecem de facto serem retribuídos de uma forma justa, mas depois naturalmente não há compensação correspondente por parte do Governo naquilo que diz respeito aos protocolos e aos apoios necessários para que estas corporações possam desenvolver as suas missões. No entanto, são-lhes exigidas, é-lhes exigido o cumprimento dessas missões. Sim, nós, pronto, é também uma questão da Liga de Bombeiros, de facto o Estado vai ter que redefinir as formas de financiamento aos bombeiros. Começamos por aqui, exatamente. O comandante Ricardo Dias, primeiro, o que tem hoje satisfaz-me, em termos de equipamento, tendo em conta as missões que habitualmente são tidas. Boa tarde, Luís. Boa tarde a todo o auditório da Rádio Alto. Obrigado pelo convite. Sim, satisfeito estou, ou estamos, melhor dizendo, o comando. Agora é lógico que ambicionamos sempre que os nossos operacionais estejam cada vez mais bem equipados. Eu achei, digamos agora, como se diz muito, criativa esta nova forma de, no âmbito do PRR, foi o caso, ser distribuída uma ambulância, uma viatura aos bombeiros em sistema de comodato, ou em regime de comodato. Eu achei isso muito criativo. Sim. Significa que vão ter isso durante algum tempo e depois pode regressar. Dependendo da utilidade da mesma, ou melhor, da utilidade que seja dada à mesma, do Corpo de Bombeiros conseguir efetivamente constituir uma equipa ou uma tripulação para aquela viatura e naturalmente que se mantenham as condições que estão protocoladas e estabelecidas no protocolo em que a viatura foi alocada ao nosso Corpo de Bombeiros. Habitualmente eram distribuídas e ficavam dos bombeiros. Sim, os tempos mudam, os paradigmas mudam. Por isso eu disse criativa. Mas falávamos em termos de... o Presidente da Direção, Carlos Branco, falou de algumas dificuldades no recrutamento de pessoas. É verdade que a demografia também não nos ajuda, não é? A Vieira do Minho perdeu mais de 1000 habitantes nos últimos 10 anos. Mas, da sua observação, há menos vontade de voluntariado nos jovens atuais? Passamos aí por uma fase complicada, digamos assim. No entanto, com estas últimas 2 escolas, demos um salto significativo no voluntariado e penso que neste momento não devo errar muito, pelo menos é essa a opinião generalizada no mundo dos bombeiros, que Vieira do Minho, se não estiver na frente do voluntariado, estará muito próximo disso. Porque, mas não deixa de sentir essas dificuldades? Neste momento é como lhe digo, nós, enquanto as outras corporações tentam fazer uma escola com 5, 6, 7 bombeiros, nós felizmente conseguimos terminar uma com 18, conseguimos terminar outra com 30 e neste momento já temos outra a decorrer com 17 e 5 cadetes que neste momento estão nos 16 anos, que já estão também a receber alguma formação para ingressarem já numa próxima escola. E podendo dizer também de antemão que para a próxima escola, embora neste momento não estejamos a aceitar
para já mais nenhuma inscrição, mas temos já jovens interessados em participar e em frequentar a próxima escola. Isso, tendo em conta, como disse, a demografia do nosso concelho, satisfaz-nos e muito que os nossos jovens queiram ingressar nos nossos bombeiros e fazer parte da nossa equipa, da nossa família, digamos assim. E isso não só como acontece em momentos como este, em momentos de guerra em que as pessoas se tornam solidárias, contra a guerra naturalmente, todos somos, ninguém quer resolver problemas com guerra, mas com movimentos solidários que são passageiros. Isto significa que este voluntariado tem solidez na adesão. Tem, repare, para estes jovens, estes 48 jovens que terminaram a formação, implicou que durante um ano abdicassem dos seus fins de semana quase em exclusivo. Portanto, um jovem entre os 18, 19, 20, 21 anos, que abdica de quase todos os fins de semana para frequentar ações de formação, alguns deles a frequentar o ensino superior e regressarem às suas famílias e abdicarem das suas famílias para poderem completar a formação, aliado ao facto de muitos deles já terem concluído a formação há 1 ou 2 anos, consoante a escola que estivemos a falar, mantêm-se firmes no seu serviço de voluntariado e podemos dizer, e é um dado adquirido, que não é só quando estão escalados de serviço que frequentam o nosso quartel. Já é prática habitual, felizmente todos eles, ou uma grande parte deles, pelo menos ao fim de semana, o ponto de encontro desses jovens já deixou de ser estabelecimentos comerciais ou pontos de diversão, mas sim o nosso quartel, seja para jogar futebol, seja para jogar basquetebol, seja para estarem só para conversarem, para praticarem, porque obviamente para levarmos a cabo a nossa missão também temos que treinar. Portanto, eu penso que está bastante solidificada e cada vez mais os nossos jovens chamam outros jovens para frequentar o nosso quartel. E também poderemos verificar que, felizmente, este ano, de acordo com a direção, tentamos fazer um projeto piloto no Corpo de Bombeiros de Vira do Minho, com a criação de uma escola de infantes, que são meninos e meninas dos 6 aos 12 anos, e alguma coisa está a passar de bem para a nossa sociedade, porque conseguimos criar uma escola de infantes com 30 elementos. E esses meninos, todos os fins de semana, tivemos agora um pequeno período em que paramos por causa da pandemia, mas estes meninos, estes 30 meninos e meninas, todos os fins de semana vão pelo menos 2 horas ao quartel dos bombeiros. Os pais também vão com os meninos e também já começa a ser habitual estarem ali, já não vão embora, já ficam no quartel. Transforma, portanto, em rotinas, e isso também aproxima a comunidade da instituição. Sem dúvida, e este é o nosso grande desafio, o nosso grande desígnio é, de facto, aproximar a comunidade da corporação, porque nós, aliás, achamos que a comunidade vieirense acarinhou sempre muito de perto os seus bombeiros, e agora, curiosamente, depois desta crise pandémica e agora também com todas estas adversidades, também agora já com estas causas, digamos, da guerra, percebemos que, de facto, as pessoas ainda mais hoje, existe aqui, digamos, como uma espécie de cordão umbilical com os bombeiros, que aliás tem uma explicação sociológica e as comunidades sempre apoiaram os seus bombeiros. E hoje, mais que nunca, sentimos esse carinho por parte da comunidade vieirense. Posso lhe dizer que ficámos muito surpreendidos agora, quase que duplicámos a receita do IRS, porque sentimos que as pessoas, de facto, aderiram ao nosso apelo em consignarem o seu IRS e conseguimos agora melhorar também a receita a esse nível. Sentimos também ao nível da adesão enquanto associados
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, e também alguns donativos e alguma participação e também no apoio que nos dão, e também não é só o apoio material, mas também a forma como se envolvem nas nossas causas, da forma como apoiam os nossos jovens, como reconhecem o papel do trabalho dos nossos bombeiros. Eu julgo que a nossa comunidade está muito sensível e está a acompanhar muito o trabalho dos nossos. Mas isso ainda não resolveu todos os problemas financeiros da instituição? Não, evidentemente que não, os problemas financeiros... E mecenas, como sempre aqui falamos, mecenas são poucos cá na Terra. Pois, com certeza. Que há boa vontade de algumas instituições, empresas. A dá, naturalmente, e nós tivemos aqui alguns contratempos, que foi o caso do surto pandémico que nos impossibilitou de fazermos aqui algumas ações de solidariedade junto das freguesias, mas ainda conseguimos, em algumas freguesias, levar a cabo essas ações, e sentimos sempre que da parte das populações que há realmente há um grande contributo e há uma grande receptividade, um grande acolhimento. Agora, evidentemente que estamos a falar de uma corporação que agora já passou para uma nova tipologia, que o Sr. Comandante vai aqui explicar, que já temos 94 bombeiros, é uma corporação de facto que, enfim, obriga aqui naturalmente a uma logística muito forte, e em termos de digamos, de volume financeiro, obriga aqui a despesas e a custos fixos muito importantes. Antes de perguntar ao comandante o que é, antes de perguntar ao comandante o que é esse novo estatuto, mas ainda há um problema para resolver, é a questão dos proveitos resultantes da troca que foi feita com o antigo quartel-sede com a atual situação, com a construção do novo quartel. Pronto, esse é um assunto que ainda não está tratado. Nós tivemos a última Assembleia, na última Assembleia Geral, nós tivemos a informação, e aliás fomos consultados pelo Sr. Presidente da Câmara, porque depois de várias tentativas infrutíferas para avançar com o negócio, havia vários interessados, acabaram sempre por não se concretizar. Pronto, e todos nós julgo que estamos ansiosos porque este problema se ultrapasse. Não é? Mas há formas legais de o resolver. Não é? Quando há um compromisso escrito entre um comprador que promete comprar e um vendedor que promete vender, se um dos dois não compra, alguém vai ter que resolver. E por isso é que chegou à conclusão... Vai ter que assumir a responsabilidade. Por isso é que chegou à conclusão que, de facto, todas estas iniciativas foram infrutíferas, daí que o Sr. Presidente da Câmara decidiu avançar com uma ação judicial no sentido de resolver a situação. E, inclusive, pediu também aos bombeiros para fazer parte dessa ação judicial, e o advogado está, digamos, a efetuar todas as diligências no sentido de se avançar com uma ação judicial conjunta entre o município e também os bombeiros, porque somos parte interessada, somos a parte, digamos, também mais interessada, porque, evidentemente, digamos, esse esforço financeiro que resulta, de facto, no pagamento de juros, nos daria aqui margem, de facto, para... É que os bombeiros estão a pagar juros. É que os bombeiros estão a pagar juros de dinheiro empréstimo. Efetivamente. Vamos então esclarecer o que é que nova tipologia é esta para os bombeiros, para o Corpo de Bombeiros. Correto. Portanto, recentemente, e fruto destas novas escolas, o nosso Corpo de Bombeiros deixou de ser um Corpo de Bombeiros tipo 3 e passou a ser um Corpo de Bombeiros tipo 2. O que significa? Até agora tínhamos um Corpo de Bombeiros com um máximo de elementos até 60, o quadros orgânicos iam até 60, e neste momento passamos a tipo 2, que são os Corpos de Bombeiros com mais de 90 elementos. Eu peço desculpa, que o Corpo de Bombeiros 3 entre 60 a 90 elementos. Passamos a ter mais de 90 elementos, portanto deu-se início ao processo para sermos categorizados como Corpos de Bombeiros tipo 2. E isso, enfim, não vos tira tarefas, pelo contrário, qualifica-vos para serem mais vezes chamados. Sim, não só isso, mas aumenta também os nossos quadros orgânicos, aumentam os nossos quadros de graduados e potencia a nossa formação para termos mais equipas e
além de tudo, permite-nos também, com esta passagem a tipo 2, concretizar, ou tentar concretizar, está neste momento a decorrer o processo, o nosso sonho de fazer regressar a secção de Ruivães, que atualmente é designada para todos os efeitos legais como posto avançado de socorro de Ruivães, passar a ser novamente secção de Ruivães. Que é um esforço que vem sendo feito desde o início para regressar a essa situação. É para nós um objetivo desde que tomamos posse, de facto, voltar a reposicionar, digamos, aquela estrutura como secção. Finalmente estamos a conseguir, por força, de facto, desta altura. E aí um apoio também da comunidade, nomeadamente dos baldios, além da autarquia local, da autarquia concelhia, naturalmente, também da autarquia local e dos baldios. Fundamentais, evidentemente, mas também muito porque entendemos que, de facto, ali é um ponto estratégico para cobrir toda aquela região norte do concelho, e quer a direção, quer o próprio comando, entende que, de facto, temos ali um ponto, digamos, um posto, uma secção, mas digamos que é ali um ponto estratégico para cobrir toda aquela região. E estamos apostados em investir naquela secção. Exemplo disso também e também dando um sinal também à comunidade e às pessoas que também acarinham esta causa dos bombeiros, e como aposta naquela secção como uma área estratégica de intervenção naquela área. A abertura da secção, mas também mais responsabilização, outra vez. Sim. E em Ruivães, naquelas freguesias próximas, Ruivães, Campos, que constituem a União de Freguesias, mas também na proximidade de Salamonde, encontram ali jovens disponíveis para o voluntariado? Sim. A penúltima escola tinha um elevado número de jovens residentes naquela área. Esta escola que está a decorrer novamente, está a decorrer neste momento, tem novamente mais elementos daquela zona de residência e, portanto, é um dos fatores que nos permite sonhar em ter outra vez a secção a funcionar em pleno. A título de exemplo, por exemplo, durante esta época de incêndios no ano de 2021, já conseguimos lá colocar duas equipas ESIND, já tentamos dar algum dinamismo à secção. Claro está que temos um longo caminho pela frente, claro está que vamos ter muitos desafios, teremos que trabalhar, como em tudo, em conjunto com a direção, porque depois vão ser necessários mais meios, mais responsabilidade. Era a questão tem meios para ter mais pessoal? Sim, atualmente tem não são... E corresponde às necessidades das solicitações naquela zona? Sim, neste momento temos já permanentemente uma ABSC, uma ambulância de socorro lá em cima. Está a ser preparado remodelado, digamos assim, um veículo ligeiro de combate a incêndios, que, dado a área geográfica, é o carro ideal para uma primeira intervenção naquela área. E logicamente que agora, consoante conseguirmos os nossos objetivos e com mais meios humanos lá, teremos que fazer mais um esforço para que todos tenham equipamento. Todas as vezes falamos na questão do estatuto dos bombeiros. Atualmente é mais satisfatório ou não relativamente ao ano anterior, digamos assim? Todos os anos falamos no estatuto dos bombeiros. Esta criação, por exemplo, de voluntários a tempo inteiro, que são o caso das equipas de intervenção permanente. Não é? Mas não há, digamos, a perspectiva de profissionalização. Há alguns que a defendem. Sim, é assim. Tal como também já referimos em anteriores conversas. A minha opinião mantém-se.
É de extrema importância termos uma primeira linha de intervenção com profissionais. E as equipas de intervenção permanente satisfazem esse objetivo? Sim. São equipas que são preparadas, ou melhor, que estão preparadas, que têm formação em todas as áreas. Atualmente estão a ter formação em todos os níveis fornecida pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Contudo, eu continuo a afirmar que o voluntariado no mundo dos bombeiros é e será sempre essencial para que os corpos de bombeiros possam sobreviver, porque, tal como já referimos, embora... Faz parte da própria essência dos bombeiros, não é? Com esta segunda equipa, claro que temos uma primeira linha com mais experiência, com mais capacitada, digamos assim, porque é o trabalho que eles desenvolvem diariamente, mas precisamos diariamente dos voluntários, seja para que tipo de serviço for, porque, como disse o Presidente e muito bem, somos solicitados para inúmeras situações. As equipas que temos não conseguem cobrir as 24 horas, não conseguem cobrir o fim de semana, e para isso teríamos que ter um orçamento se calhar 4 ou 5 vezes superior para conseguirmos ter o mesmo tipo de... Claro, eu julgo que este sistema misto, não é? Este sistema híbrido, se quisermos... que é apoiado pelo Ministério respectivo e pelo município, não é? Claro, acaba por ter uma componente, digamos, profissional, que de resto é o modelo que segue a maior parte das corporações, e depois, sendo certo que há aquelas que defendem um maior grau de profissionalismo, outras, e todas vão nesse sentido, mas também naturalmente há aqui a questão também de equacionar os custos e também esta força do voluntariado, esta que está inata, que faz parte da essência digamos, das corporações de bombeiros, não é? E que nos humaniza. Agora, eu estava aqui a pensar, para a comunidade também perceber, nós, para além de termos, neste momento temos 34 profissionais, não é, Sr. Comandante? Sim. Corrija-me se... Mas é preciso dizer-se que das 8 horas da noite às 8 horas da manhã o serviço é assegurado por voluntários. Portanto, nós temos aqui, de facto, esta componente importante de profissionais, mas que depois, naturalmente... dão a sua parte de voluntariado. Estes profissionais têm horas de voluntariado que têm depois de dar, digamos, à instituição. E é graças a eles, a esse esforço e a essa entrega, que nós conseguimos assegurar das 8 horas da noite às 8 horas da manhã e aos fins de semana o serviço de voluntariado. Porque sem eles isto não era possível. Mesmo assim, como digo, com compensação, há uma compensação que é aquela que qualquer pessoa tem quando faz aquilo que é o que se diz uma boa ação, é cuidar dos outros voluntariamente. E eu volto a perguntar, este espírito mantém-se? Mantém, felizmente, mantém. Com muito orgulho, enquanto comandante e enquanto equipa de comando, podemos dizer, por exemplo, durante os fins de semana, somos capazes de ter ali dispostos e disponíveis para sair 30, 35 elementos no quartel. E com disciplina, digamos? Sim, obrigatoriamente. Não uma disciplina militar, evidentemente, mas uma sim, disciplina, mas uma disciplina assumida de que, assunção da responsabilidade. Dada a minha formação, que existe disciplina, um pouco da disciplina militar, e aliás, acho que também é isso, tem sido um trunfo para que os nossos jovens permaneçam e queiram estar, porque vêm de bom grado essa disciplina. E depois, a nível de atuação, essa disciplina também passa para a atuação operacional, e isso é extremamente importante. E uma última questão, estava otimista relativamente àquilo que seja ou que possa vir a ser, ou continua a ser, se assim quiser, o sentido do voluntariado da gente mais nova? Sim, com certeza. Estou muito otimista e tenho a certeza absoluta que na próxima
na próxima vez que estivermos aqui à conversa, Estaremos. passa a expressão, que estaremos já como tipo 1, como Corpo de Bombeiros tipo 1, ou seja, com mais de 120 elementos, e ainda com uma escola a decorrer, porque os bombeiros, como em tudo na vida, é necessário a experiência, é necessária a juventude e é necessário que haja uma sinergia entre os dois. E é isso que neste momento temos. E que os responsáveis não faltem com os meios. Sim, e é importante que, para haver crescimento, também temos que ter mais meios, naturalmente. Carlos Branco, naturalmente hoje é dia de festa, nós estamos no ar a primeira vez, no dia em que estão a comemorar os 82 anos. É também o último ano do mandato. Sim, é verdade que estamos... De maneira breve, como descreve a experiência e como a projeta? Vai voltar a assumir, os atuais corpos sociais pretendem continuar a assumir esta responsabilidade? Essa é uma questão que Mas primeiro para trás, ainda nem sequer avaliámos, ainda não foi discutida internamente no grupo. A nossa preocupação foi, como sabem, foi-nos solicitado, digamos, aqui este esforço e este empenho para conseguirmos, enfim, como sabem, havia uma crise diretiva. A anterior direção estava a protelar porque não havia outra direção que estava a propor para assumir a liderança e os destinos da Associação Humanitária, e foram prolongando durante algum tempo. Tanto é que nós iniciamos o nosso período de gestão 6 meses mais tarde, e nós fomos convocados, digamos, para esta missão, que foi, de alguma forma, auxiliar e ajudar a que as coisas, enfim, retomassem a sua normalidade, e a situação económica financeira fosse, digamos, estabilizada, e que o grupo tivesse aqui algum ânimo e alguma força para conseguir reerguer-se e conseguir este trabalho que foi feito de cooptar novos jovens, novos voluntários, agregar vontades e conseguir ser o que é hoje, não é? Que, para lhe dizer, e como dizia aqui o comandante há pouco, precisava muitas das vezes que saísse uma ambulância, uma outra qualquer viatura, não havia voluntários. Hoje, felizmente, temos essas vontades e registramos isso com muito agrado. E, de facto, isso é um sinal muito encorajador para nós e que nos motiva. E hoje, ainda há pouco, digamos, há 2 anos, o tempo ainda é pouco, mas já vemos, digamos, e com todos estes constrangimentos do Covid e etc., que houve uma redução drástica na faturação e depois custos exorbitantes com os produtos, que tivemos sérios problemas, mas mesmo assim conseguimos virar, digamos, o ciclo negativo de resultados negativos. Logo no primeiro ano apresentámos resultados positivos, agora vamos apresentar os resultados à próxima Assembleia, agora em março, no dia 25 de março, que voltamos a consolidar os resultados também novamente. O ano de exercício anterior também foi positivo. Portanto, e nós temos motivos realmente para estar muito satisfeitos. Mas o equilíbrio só lhe chegará depois de resolvida a questão do antigo quartel-sede. O equilíbrio financeiro. Para conseguirmos viver sem o antigo quartel, portanto, até porque a própria Câmara também nos tem ajudado e também tem feito um esforço suplementar para mitigar também esta situação e para que nós possamos naturalmente desenvolver todas as nossas atividades e não se criar aqui realmente, digamos aqui, um efeito limitador. E tem-nos ajudado muito. E depois nós também temos tido alguma criatividade e alguma capacidade de trabalho, de congregar esforços, de recorrer a programas financeiros do Centro de Emprego, de outras instituições, etc., concorrendo a determinados programas, e temos conseguido, de facto, obter estes resultados e temos conseguido manter o equilíbrio das contas, conseguir manter as nossas missões, as funções do
do corpo ativo, que muito nos honramos, com a qualidade que lhes é conhecida e com a capacidade de intervenção que lhes é conhecida, e o fardamento estão devidamente fardados, o parque automóvel, como referimos aqui, devidamente com manutenção assegurada, também com as viaturas que são necessárias, embora tenham sido só 2, mas temos conseguido, fizemos face à aquisição de 2 viaturas, e pensamos nas condições mínimas. Condições para continuar. Para continuar, vamos avaliar naturalmente, porque a nossa missão era resgatar a associação desta situação difícil, e conseguimos. Estamos agora, não estamos aqui a abundar, digamos, em recursos financeiros, mas neste momento podemos dizer que temos a situação controlada. Muito obrigado, concluímos o nosso tempo. Hoje falamos dos 82 anos dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Tivemos connosco o Presidente da Direção, Carlos Branco, e também o Comandante do Corpo Ativo, Ricardo Dias, a quem voltamos a agradecer a presença, com os parabéns, naturalmente, aos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e com a satisfação de ter registado que em Vieira do Minho a juventude continua também a ter este sentido da solidariedade que é o voluntariado. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.